Olá, meus amigos, e seja bem-vindo ao nosso estudo do livro Busca de Santidade. Agora estamos fazendo, de fato, nossos 4 estudos, seguindo até o cronograma do nosso guia de estudo. E hoje nós vamos estudar a batalha pela santidade. Isso seria até o 4 palestra. Eu parei uma vez, eu sei, e eu fiz até uma palestra especial sobre capítulo 2, mas, de fato, seguindo até a estrutura do nosso guia de estudo, isso seria número 4. E esta semana nós vamos até estudar 2 capítulos, capítulo 5 e capítulo 6. Estes 2 capítulos são extremamente importantes, capítulos que têm até uma riqueza imensa de ensino teológico. Por esta razão, nós vamos até dividir a nossa palestra. Nós vamos ter uma palestra de 20, 25 minutos sobre capítulo 5, mais um sobre capítulo 6. Eu sei que isso seria até mais palestras do que normal, mas eu creio que a importância do assunto merece este tratamento especial. Então vamos começar pensando sobre a batalha da santidade e contemplando particularmente agora capítulo 5. Muitos cristãos têm um desejo básico de viver uma vida santa. E para muitos vão parar de acreditar que eles podem viver esta vida cristã com integridade e fidelidade devido ao poder de tentação que sempre está atacando a pessoa. Pessoas, cristãos, têm lutado durante anos e anos com pecados particulares ou deficiências preocupantes de caráter. E com tantas derrotas, chegam ao ponto de pensar, puxa, será que mudança seja possível? Embora que muitos não vivam em pecado grave, muitos, mais ou menos, desistem em se esforçar na busca de santidade e têm se estabelecido numa vida de mediocridade moral, com qual nem eles, nem Deus estão satisfeitos. Estou descrevendo sua vida? Estou descrevendo minha vida. Eu me sinto, você sente, derrotado, derrubado pelo pecado. Se você sente esta pressão na sua vida, nosso estudo é para você. A promessa de Romanos 6, 6 a 7, parece para muitos passivos impossivelmente além do alcance deles. Os fortes mandamentos das escrituras de viver uma vida consistentemente santa simplesmente os frustram. Será que seja possível? Mas a Bíblia diz com clareza absoluta: pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Muitos têm procurado viver uma vida santa por meio da sua própria força de vontade. Outros têm procurado viver uma vida de santidade pela fé. Muitos agonizaram em oração sobre pecados particulares, aparentemente sem muito sucesso. Dezenas de livros já foram escritos para nos ajudar a descobrir o segredinho, né, da vida vitoriosa. Em nossa busca por respostas aos nossos problemas do pecado,
surge uma pergunta problemática. O que devo olhar para Deus a fazer em meu favor? E o que eu sou responsável em fazer por mim mesmo? Muitos estão confusos neste momento. Quando começamos a viver a vida cristã, muitos assumem com confiança que a vida cristã é simplesmente descobrir o que a Bíblia diz, o que Deus quer que façamos e comecemos a fazê-la. Fácil. A Bíblia diz, não faço isso, então não vou fazer. Coisa fácil. É só entende bem o que Deus queria, as regrinhas e siga. Todavia, falhamos a levar em conta a nossa tendência pecaminosa de nos apegarmos aos nossos velhos modos pecaminosos de viver, pensar e sentir. Depois de experimentar uma grande quantidade de fracasso com nossa natureza pecaminosa, alguns pregadores nos disseram como que a razão da nossa frustração é que estamos tentando a viver a vida cristã na energia da carne, da vontade. Eles vão dizer com muita sinceridade, nós precisamos parar de tentar e começar a confiar. Ou deixar de fazer e deixar Deus realizar. Dizem-nos que se nós só entregarmos nosso problema do pecado a Cristo e descansarmos em seu trabalho final no Calvário, Ele viverá sua vida em nós e viveremos uma vida da vitória sobre pecado. Bom, tendo experimentado o fracasso e a frustração com o nosso problema do pecado, estamos encantados em saber que, puxa, há uma mensagem de esperança para mim, que Deus já fez tudo e que só precisamos descansar no trabalho final de Cristo Jesus. Depois de lutar com nossos pecados ao ponto de desespero, esta nova ideia é como uma salva-vidas para o homem está quase afogado. Quase como ouvir o Evangelho. É como se estivéssemos ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Esperança, alegria. Finalmente vou ter vitória na minha vida. Mas depois de um tempo, se formos realmente honestos com nós mesmos, descobrimos que ainda estamos experimentando a derrota nas mãos de nossas naturezas pecaminosas. A vitória aparentemente nos prometida ainda nos ilude. Ainda lutamos com orgulho, ciúmes, materialismo, impaciência e luxúria. Nós ainda comemos demais, desperdiçamos nosso tempo, criticamos uns aos outros, sobreamos um pouquinho a verdade em nossa conversa e nos entregamos a uma dúzia de outros pecados. O tempo todo nos odiando por fazê-los. Estou descrevendo sua vida? Estou descrevendo a minha vida? Se ficarmos honestos, a resposta é pelo menos de vez em quando sim. De vez em quando sim. Dr. Jerry Bridges descreve um colega cristão que o avisou muito tempo atrás que Satanás tentaria confundir a cristão sobre a questão de que Deus fez para nós e que nós precisamos fazer para nós mesmos. A falta de compreensão sobre esta questão poderia levar a uma grande confusão em nossa busca de santidade. É muito importante que façamos esta distinção, porque Deus realmente nos fez provisões para nós na cruz do Cristo Jesus. Jesus
do Cristo Jesus, para que nós tenhamos uma vida de santidade crescente em Cristo Jesus. Mas ele também nos deu responsabilidades definitivas para serem cumpridas da nossa parte. Então, há esperança, sim. Romanos capítulo 6 diz com muita clareza que há esperança, que Deus nos deu até a vitória em Cristo Jesus, lá no cruz do Calvário. Ao mesmo tempo, há responsabilidades que nós precisamos assumir. E nós vamos pensar exatamente sobre esta questão. Em primeiro lugar, vamos considerar a provisão de Deus para nós por meio da morte de Cristo Jesus. Na Bíblia, podemos ler: portanto, não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal, para que você obedeça aos seus desejos malignos. Romanos 6:12. A primeira coisa que devemos notar nesta passagem é que a busca de santidade é essencial. Simplesmente esta busca de santidade é a busca de não permitir que o pecado reine em nossos corpos mortais. É algo que nós temos que fazer. Repetindo aqui, mais uma vez, portanto, não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal. Quem? Você. Eu. Não deixe o pecado reinar. Isso não é, a Bíblia não está dizendo, não, Cristo não vai permitir que isso não aconteça. Não fala isso. Diz, você foi redimido por Cristo Jesus, unido com Cristo Jesus, você cristão, você pastor, você missionário, você missionária, diácono, diaconesa, membro de uma igreja batista, membro de uma igreja evangélica, não permite que o pecado esteja reinando em seu corpo mortal. A declaração do Paulo é uma exortação. Ele dirigiu esta exortação às nossas vontades. Ele disse: não deixe o pecado reinar, implicando que isso é algo pelo qual nós mesmos somos responsáveis. A experiência da santidade não é um presente que recebemos como a justificação, mas algo no qual estamos claramente exortados a trabalhar. A segunda coisa para ser notada aqui é que esta exortação de Paulo é que a sua exortação é baseado no que ele tinha acabado de dizer antes. Observe a palavra de conexão. Ele diz, portanto, não deixe. Claramente, ele quis dizer algo como, em visto do que tudo que eu acabei de dizer. Não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal. Para afirmar, de uma outra forma, ele está dizendo, devemos buscar a santidade porque certos fatos são verdadeiros sobre você e sua salvação em Cristo Jesus. Quais são estes fatos? Vamos contemplar um pouquinho. Por que morremos para o pecado? E não devemos deixá-lo reinar em nossos corpos mortais. É isso que a Bíblia diz em Romanos 6, com muita frequência e muita clareza. Podemos ver ali, com muita clareza, nós fomos mortos, agora estamos unidos com a morte de Cristo Jesus. 6:1 diz o seguinte: que diremos? Permanecermos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que, para ele, pecado, morrermos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele
na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade da vida. Porque se fomos unidos com ele na sua semelhança, sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morrermos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores do que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive por pecado. Assim, para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, se quisermos obedecer aquela exortação do versículo Romanos 6:12, é vital que entendemos o que Paulo dizer com esta expressão que morrermos ao pecado. Ao lermos esta passagem, a primeira coisa que observamos é que nossa morte pelo pecado é resultado da nossa união com Cristo Jesus. Versículos 2 a 11, que eu acabei de ler para vocês. Porque Cristo Jesus, ele morreu ao pecado, também nós, unidos com Cristo Jesus, morremos para o pecado também. Portanto, é evidente que nossa morte ao pecado não é algo que nós fazemos, mas algo que Cristo fez em nosso favor. O valor da morte de Cristo se acumula a todos que estão unidos com ele pela fé na sua morte lá no cruz do Calvário. A segunda observação sobre a vida de santidade, a vida cristã, na luz do Romanos capítulo 6. A segunda observação que podemos fazer é que nossa morte pelo pecado é um fato. Se percebermos, se sentirmos, sim ou não. Porque Cristo morreu para o pecado, também todos os que estão unidos com ele morreram também para o pecado. Nossa morte ao pecado não é algo que nós fazemos, ou algo que nós vamos fazer para se tornar realidade em nossa experiência. Alguns entenderam mal este ponto. Alguns têm a ideia de que ter morrido ao pecado com Cristo Jesus significa, de alguma forma, o cristão tem sido removido bem em cima da habilidade do pecado de nos tocar. Isso simplesmente não é a verdade. No entanto, para experimentar isso em nossas vidas cotidianas, a Bíblia nos diz que devemos nos considerar mortos ao pecado. Versículo 11, 6:11, onde está escrito ali, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, nós precisamos nos considerar mortos ao pecado. A Bíblia nos ensina que se nós não estamos experimentando a vida sobre pecado, os pecados que estão nos perturbando, assediando, é porque nós não estamos contando como fato de que já morremos para o pecado. Pecado agora não mais tem domínio na vida de um cristão. O que Paulo queria dizer com esta expressão morreu ao pecado? O que ele queria dizer? Ele quer dizer que morrermos para o domínio do pecado, ou para o reinado do pecado. Antes de confiarmos em Jesus Cristo para nossa salvação, estávamos no reino de Satanás e do pecado, como está escrito lá no Efésios 2:2. Seguimos os caminhos deste mundo e do governante do reino do ar, ou seja, o diabo.
ou como está escrito lá em Atos 26:18, estávamos sob o poder de Satanás, ou Colossenses 1:13, embaixo vivendo no domínio das trevas. Paulo disse que estávamos até escravos do pecado, lá em Romanos 6:17, onde está escrito: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Nascemos neste reino do pecado, escravidão, morte. Isso faz parte de ser filho de Adão. E todas as pessoas que viveram desde o tempo de Adão, exceto o Filho encarnado de Deus, Cristo Jesus, nasceram escravos no reino do pecado e de Satanás. Mas através da nossa união com Cristo, morrermos a este reino do pecado e entrarmos no reino do Filho de Deus. Fomos libertados do pecado, como está escrito lá em Romanos 6:18. Vamos ouvir estas boas notícias. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Uma mensagem de encorajamento. A Bíblia diz que isso é nossa nova realidade. Nós fomos resgatados do domínio das trevas, Colossenses 1:13, e transformados pelo poder do Senhor, sendo tirado do reino de Satanás para o reino de Cristo Jesus. Antes da nossa salvação, estávamos em cativeiro para o pecado, sob o reinado e o domínio do pecado, independentemente do qual decentes e morais nós éramos. Porque é possível que nós estivéssemos até pessoas ótimas, mas ainda estávamos em pecados. Vivíamos no reino do pecado. Mas agora, através da nossa união com Cristo Jesus, sua morte ao pecado, nós fomos libertados do reino do pecado e colocados no reino da justiça, o reino de Deus. O professor John Murray falou estas palavras ao comentar aquela cláusula de que morremos para o pecado. Ele falou o seguinte: se vemos o pecado como um reino, uma esfera, então o crente não vive mais naquele reino ou esfera. Então, é como a esfera do pecado. O crente não está mais lá, porque ele morreu para o pecado. O crente morreu para o pecado uma vez, para sempre, e ele foi transferido para um outro reino. É isso que aconteceu na sua salvação. Salvação é sendo transferido por um outro reino. É porque estávamos neste reino do pecado, sob seu reinado e governo, que começamos a pecar desde a infância. Porque éramos escravos e, como consequência, agimos como escravos. Desenvolvemos hábitos pecaminosos e um caráter pecaminoso. E mesmo que fôssemos o que o mundo considera bom, sabemos que, de fato, nós estávamos separados de Deus. Nossa atitude em relação a Cristo foi expressa pelas palavras dos seus inimigos: não queremos que este homem seja nosso rei. E isso descreve cada um de nós antes de ter um encontro com Cristo Jesus. Mas se fomos libertados deste reino, a questão é lógica. Então, por que ainda pecamos? Se nós, de fato, fomos libertados do reino de trevas, então por que ainda eu sinto desejos pecaminosos? Embora Deus tenha nos livrado do pecado, nossa natureza pecaminosa ainda reside dentro de nós. Mesmo que o domínio e a regência dos pecados sejam quebrados. O pecado remanescente que habita
nos crentes exerce um poder tremendo, trabalhando constantemente na direção do mal. Sim, Satanás foi derrotado e o reinado do pecado já foi derrubado pela morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Mas nossas naturezas pecaminosas recorrem a uma espécie de guerrilha para nos levar na direção ao pecado. Isso resulta na luta entre o espírito e nossas naturezas pecaminosas, sobre as quais Paulo escreveu. Pois a natureza pecaminosa deseja o que é contrário ao espírito, e ao espírito o que é contrário à natureza pecaminosa. Eles estão em conflito uns aos outros para que você não faça o que quiser. Gálatas 5:16. Além disso, como nascemos como pecadores, desde o nascimento nós desenvolvemos hábitos do pecado. O Dr. J. Adams escreveu estas palavras. Nós nascemos pecadores, mas foi preciso praticar para desenvolver nossos estilos particulares do pecado. A velha vida era disciplinada, ou seja, treinada na direção da impiedade. E todos nós tendemos a agir de acordo com estes hábitos pecaminosos que foram gravados em nós a partir de uma longa prática. Cristãos tendem a pecar por hábito. É nosso hábito de cuidar de nós mesmos, em vez de cuidar de outros. Retaliar quando ficarmos feridos de alguma forma. Ou satisfazer os apetites dos nossos corpos. É nosso hábito de viver por nós mesmos e não viver por Deus. Quando nos tornamos cristãos, não largamos para fora todos estes hábitos de noite para o dia. Na verdade, passaremos o resto da nossa vida tirando estes hábitos maus e os substituindo como hábitos de santidade. Nós não só fomos escravos do pecado, mas ainda vivemos em um mundo povoado por escravos do pecado. Os valores convencionais ao redor de nós refletem essa escravidão moral e espiritual. E o mundo tenta nos conformar, moldar com seu próprio molde pecaminoso. Portanto, embora o pecado não reine mais em nós, o pecado constantemente tentará chegar até nós. Embora tenhamos sido libertados do reino do pecado e do seu governo, não fomos libertados dos seus ataques. Como o Dr. Martin Lloyd-Jones diz em sua exposição do Romanos 6, embora que o pecado não possa reinar em nós, isto é, em nossa personalidade essencial, pode, se não for controlado, reinar em nossos corpos mortais. O pecado remanescente pode transformar os instintos naturais dos nossos corpos em luxúria. Pode transformar nossos apetites naturais em indulgência. E nossa necessidade de roupas e abrigo em materialismo. Nosso interesse sexual normal em imoralidade. É por isso que Paulo nos exortou a ficar atentos para que não deixemos o pecado reinar em nossos corpos. Antes nossa salvação, antes da nossa morte ao reinado do pecado, tal exortação teria sido inútil. Você não pode dizer a um escravo, viva como homem livre. Mas você pode dizer a alguém libertado da escravidão, seja livre. Agora que estamos, de fato, mortos ao pecado, ou seja, para seu governo e reinado em nossas vidas, devemos contar com isso como sendo a verdade. Devemos manter diante de nós este fato de que nós não somos mais escravos ao pecado. Agora podemos enfrentar o pecado e dizer não a ele. Antes não tínhamos escolha. Agora temos uma escolha. Quando pecamos como cristãos, não pecamos como escravos.
mas como indivíduos, uma liberdade de escolha. Pecamos porque escolhemos a pecar. Escolhemos em favor do pecado. Resumindo o que nós temos estudado em capítulo 5, fomos libertados do reinado e domínio do pecado, o reino do fracasso. Nossa libertação é através da nossa união com Cristo Jesus e a sua morte. Quando Cristo entrou neste mundo, ele voluntariamente entrou no reino do pecado, embora ele nunca tenha pecado. Nunca pecou. Quando ele morreu para este reino do pecado. Romanos 6:10. E através da nossa união com ele, também nós morremos para este reino. Devemos contar com este fato de que estamos mortos para o pecado, que podemos enfrentá-lo e dizer não. Portanto, devemos vigiar e nos proteger nossos corpos, para que o pecado não reine em nós. Então, vemos que Deus fez provisões para nossa santidade. Através de Cristo Jesus, ele nos libertou do reinado do pecado, para que agora possamos resistir ao pecado. Mas a responsabilidade de resistir é nossa. Deus não faz isso para nós. Confundir o potencial de resistência que Deus nos forneceu com a nossa responsabilidade de resistir, que é a nossa responsabilidade, é cortejar o desastre em nossa busca de santidade. Que Deus nos ajude a entender bem nossos recursos em Cristo Jesus e a nossa responsabilidade. E pela graça de Deus, que Deus seja glorificado e nossas vidas crescerem em santidade. E até a nossa próxima conversa.